Graça e paz a todos que vão me ouvir. Neste momento, sou a sua irmã Ana Lima. Neste relato que eu quero passar para o seu conhecimento, isso que eu vou te contar é algo que também aconteceu no meio dos meus familiares. Por que eu quero abordar desta forma e para o seu conhecimento? Eu fui uma pessoa que vivia há muito tempo sem ser uma mulher casada, mas quando eu conheci a verdade do Eterno Pai. Por que eu estou abordando para o seu conhecimento? Desta forma é que quando eu conheci o meu Salvador Yahushua, ele me deu a oportunidade de fazer as coisas certas e andar nos princípios da sua palavra. Talvez você vai me dizer, assim a irmã Ana Lima, por que eu tenho que fazer isso? As coisas certas porque a palavra nos diz. Sim, porque a palavra te dá toda a oportunidade de andar nos princípios do Senhor, para que faça tudo o que é certo diante de ti. Veja que na primeira criação do casal, quando o Eterno Pai faz a formação, entrega na mão do homem, Adão, quando ele abre os seus olhos e vê a sua mulher, de pé diante dele, a Bíblia Sagrada relata que o Pai Eterno estava presente naquele momento ali. Acontece uma celebração do primeiro casamento não pela mão do Senhor, o nosso Pai Eterno, mas sim pela palavra do homem. O homem, ele diz, aí sim, ó Senhor, está a carne da minha carne, e sangue do meu sangue. Porque de mim tu a tiraste, portanto diz, o homem deixará a mulher o seu pai, e também sua mãe e ambos toda a sua família, para se unir com seu marido. Agora diz, portanto diz, Senhor, que o desejo dela seja para ti, e o teu seja para ela, então crescer e multiplicais. Estas foram as minhas palavras, mas abaixo está o contexto. O versículo que contém a expressão semelhante à que eu mencionei está no livro de Gênesis, e é a fala de Adão ao ver Eva pela primeira vez. A frase exata varia ligeiramente dependendo da tradução da Bíblia, mas o sentido é o mesmo. A passagem em Gênesis capítulo 2, e o verso 23 diz, então o homem disse, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Em outras traduções, o versículo é similar. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa declaração expressa a profunda conexão e unidade entre o homem e a mulher, estabelecendo a base para o casamento, conforme explicado no versículo seguinte, Gênesis capítulo 2, e o verso 24. Você pode ler o capítulo completo. Entende que porque a palavra bíblica, ela é fundamental na vida de um casal. A Bíblia Sagrada, ela está dando totalmente explicação, que não devemos viver uma vida esvaziada ou uma vida conjugal que não seja como um casamento diante do Pai e diante do seu Filho Yahushua. Ele está te dando a oportunidade de você se redimir perante Ele. Uma pessoa viver junto sem casar traz esses tipos de perigos espirituais. Porque tem muita gente achando que morar junto é a mesma coisa de estar casado. Mas espiritualmente não é. Eu, como a sua irmã Ana Lima, preciso alertar a sua vida. Porque eu preciso também te alertar sobre isto. Porque a Bíblia nunca chamou união, sim aliança de casamento. O casamento não é só morar juntos. Este casamento não é somente os dois morar junto em uma mesma casa, ou dividir os seus prazeres, como até mesmo dividir as mesmas contas. Ou até mesmo quando ambos os dois estão juntos lado a lado para que viva e viver sempre na presença do Senhor. Ou até mesmo dormir em uma mesma cama junto. O casamento é uma aliança diante do nosso Pai Eterno. É um pacto, porque isto é um compromisso espiritual. E eu, como a sua irmã, nós sabemos que quando fazemos isso, o céu juntamente com os anjos, ele reconhece diante do Eterno Pai. Quando este casal, ambos os dois moram juntos, sem oficializar o seu casamento. Porque ambos os dois, eles podem abrir portas espirituais. Porque isto pode causar muito perigo espiritual seríssimo sobre a vida deste casal. Primeiramente, uma falta de uma cobertura espiritual. Porque sem a aliança. Porque o relacionamento, porque ambos não estão debaixo da bênção do Pai Eterno. Porque tudo que não se encontra debaixo da bênção do nosso Senhor e Salvador Yahushua não tem a cobertura espiritual. Porque ambos os dois, o casal, eles ficam vulneráveis sem a cobertura espiritual do nosso Senhor. Porque eles deixam a porta aberta para a instabilidade, porque eles podem estar sem a aliança do seu casamento. Por isso que eu digo que isto é muito importante na vida de uma pessoa que seja cristão, ou até mesmo se ele também não for cristão, cabe para os dois andar dentro desta palavra e cobertura espiritual. Senão eles podem deixar a porta aberta para o mundo espiritual. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Yahushua. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos, sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles.
Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. O Pai Eterno julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. O Eterno Pai disse: Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E também para Satanás. Andar e trabalhar na vida desta pessoa e fazer muita arruaça. Porque qualquer briga que ambos os dois tiveram, porque esta vira uma ameaça. Neste momento o casal vai estar falando em uma separação porque nada é tão bom para eles. Porque nada é definitivo, eles não têm um casamento sólido, o relacionamento desta pessoa se tornará muito frágil, emocionalmente usando muitas brigas entre o casal. Porque eu também posso abrir portas espiritualmente porta para muitos demônios. E dando legalidade para o inimigo poder autuar. Hebreus capítulo 13, e o verso 4, diz que o casamento é digno de honra por todos e o leito conjugal mantido puro, pelo Eterno Pai, pelo Filho e ao Rúshua julgará os imorais e adúlteros, enfatizando a santidade e fidelidade na união matrimonial. Sendo um chamado à pureza sexual e à valorização do matrimônio como instituição divina. Em diferentes versões, na Nova Versão, o casamento é digno de honra por todos, e o leito conjugal, conservado puro, pelo Pai Eterno julgará os imorais e os adúlteros. O casamento é digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque o Senhor julgará os impuros e os adúlteros. Na Nova Tradução na linguagem de hoje, que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. O Senhor e ao Rúshua julgará os imorais e os que cometem adultério. Em resumo, o versículo destaca: honra ao casamento. O matrimônio é uma instituição sagrada que deve ser valorizada por todos. Pureza conjugal. A relação sexual dentro do casamento deve ser pura, sem contaminações, adultério, fornicação, antes do ungido e ao Rúshua. Julgamento divino. O Pai Eterno é o juiz da imoralidade e do adultério, mostrando a seriedade desses pecados. Por isso que o Pai Eterno honra a união em um casamento, mas o inimigo não gosta disto. O inimigo terá acesso quando a casa do casal deixa a porta aberta, porque essa casa ela está deixando os demônios entrar mesmo na dimensão espiritual e isso existe. Por isso que eu, como a sua irmã Ana Lima, vou dizer, assim muitas pessoas ou cada um de nós, vai dizer bem assim nós se amamos mesmo que vivam uma vida juntos, mas não tem uma aliança totalmente voltada para o Senhor? Então uma boa notícia é que o Pai, que os honra, quem opõe porque ele põe a sua casa em ordem. Porque quando este casal, ambos os dois decidem colocar sua vida no altar e colocar em ordem na presença do Senhor e ao Rúshua, o mal não vai me tocar porque não lhe é permitido tocar em você. O versículo que diz que o mal não toca aquele que é do Pai Eterno é em 1 João capítulo 5, e o verso 18. Que afirma: sabemos que todo aquele que é nascido do Pai Eterno não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu do Eterno Pai o guarda, e o maligno não lhe toca, nesta versão. Este versículo fala sobre a proteção divina para os que são do Eterno Pai, impedindo que o maligno, Satanás, os controle ou lhes cause dano espiritual, segundo a Bíblia em outros recursos. Em outras traduções, sabemos que todo o que é nascido do nosso Pai Eterno não vive em pecado, mas aquele que é do Eterno Pai, é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas eu, como a sua irmã Ana Lima, nós sabemos que todo aquele que nasceu do Pai não vive em pecado, mas o que nasceu do Eterno guarda, e o maligno não o toca. Eu digo para cada um de vocês, que não é casado, aprenda com. Este versículo indica que, ao viver em comunhão com o Senhor e ao Rúshua, ele não se entregar ao pecado. O crente está sob a guarda do Eterno Pai, do Filho e ao Rúshua, e o diabo, Satanás, não tem poder para tocá-lo ou afetá-lo espiritualmente de forma definitiva, como eu estou explicando para cada um de vocês, e também serve para cada um de nós, que somos cristãos e que andamos no princípio do nosso Senhor e ao Rúshua. Este foi o meu conhecimento para vocês, querido e amado. Fiquem todos na graça do nosso Senhor e Salvador e ao Rúshua. Amém.